Olá, amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando aqui mais um estudo nesta quarta-feira. Convidamos a todos nesse momento a conectarmos conosco. Vamos lembrando inicialmente do nosso telefone de WhatsApp. É um telefone importante de nós termos sempre em contato e principalmente para encaminhar os nomes para tratamento à distância. É muito importante termos esse número para poder encaminhar para as pessoas que porventura não consigam participar presencialmente da nossa reunião presencial toda segunda-feira no nosso grupo que funciona aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Toda segunda temos a nossa reunião e esses nomes que são encaminhados para o tratamento, nós também encaminhamos para o nosso trabalho de segunda-feira. Então é importante. E quando formos divulgar para os nossos amigos, companheiros, lembra, basta a pessoa entrar no YouTube na quarta-feira, sempre às 20 horas, entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho. Automaticamente você conecta então com o nosso canal e participa aí ao vivo das nossas reuniões, dos nossos estudos. Então, muito importante você participar curtindo o nosso trabalho, né? Divulgando, curtindo o nosso Instagram, divulgando o máximo, dando aquele joinha lá. Essa é uma maneira que tem de divulgarmos e espalhar o máximo possível o nosso trabalho e o nosso estudo. Como sempre, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, que nós projetamos aqui para vocês. Em seguida, faremos uma pequena oração e vamos, então, iniciar os nossos estudos, tá bom? Muito bem. Escolhemos uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 5. Então, o nosso tema está aí, lembrança fraternal aos enfermos, que é uma mensagem de Emmanuel, falando sobre a doença, sobre a enfermidade e a relação com a nossa mente. Então é importantíssima. Nós hoje vamos fazer uma reflexão em torno dessa mensagem, que são orientações importantíssimas para nós, para a nossa postura, conduta mental e ver a relação que existe com as enfermidades. Para isso, nós escolhemos então a passagem do Evangelho, a cura de um paralítico de Betesda ou Betsaide, né, conforme a tradução do Evangelho. E assim se expressa João. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, é uma passagem que está em João, no capítulo 5, versículos 5 a 8 e 14. Convidamos a todos, nesse momento, a elevarmos o nosso pensamento ao plano superior da vida. E queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina em torno do nosso estudo, da nossa noite de estudo e de atendimento através da oração em favor dos nossos irmãos em tratamento. Que as tuas bênçãos nos ilumine, nos proteja e que tenhamos uma noite de alegria espiritual para que o estudo possa nos ajudar a colocarmos em prática os teus ensinamentos divinos através da explicação da espiritualidade superior, tão importante para a nossa existência. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, nós vamos então dar início ao nosso estudo. É uma mensagem que eu gosto muito, sempre que possível eu cito e lembro dessa mensagem. É fundamental para entendimento nosso e que temos colocado aqui já de outras vezes, a questão da mente, a questão do pensamento e que nós exteriorizamos tudo o que somos através do nosso pensamento, através da nossa mente. Tudo nasce na nossa mente, tudo nasce no nosso pensamento. E o pensamento, pelas propriedades ainda a nós ligadas, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, o nosso pensamento ele tem uma tendência de exteriorizar além da nossa mente, que vai expressar no nosso corpo físico. E muitas das vezes, uma mente doentia, uma mente desequilibrada, uma mente com pensamentos negativos, né? Com pessimismo, enfim. E que automaticamente nós traduzimos isso também nos nossos afazeres diários, né? Em tudo aquilo que a gente pensa, fala, imagina, aquilo que a gente faz. Tudo isso vindo do nosso pensamento, e o campo energético envolvido tem a tendência de materializar, de exteriorizar o nosso campo mental. Então essa mensagem vai nos ajudar a entender isso. Que a gente precisa cuidar do corpo, do espírito. E Emmanuel, numa linguagem muito especial, fala até dele. Que ele viveu várias experiências no processo reencarnatório. E ele fala com experiência. Assim ele se refere, vocês vão ver aqui. Tão importante a nossa atenção e guardarmos isso no sentido não de guardar num depósito mental, mas refletirmos. Guardar para que tenhamos isso dentro de nós e sempre que possível refletirmos e, mais importante ainda, após esse entendimento, colocarmos em prática, porque são ações mínimas, são detalhes que vão acontecendo conosco e muitas das vezes sofremos consequências de ações geradas por nós mesmos. Então Emmanuel inicia a mensagem lembrança fraternal aos enfermos da seguinte maneira: queres o estabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo. Então ele já fala, ó, quem é que não quer a cura, o corpo equilibrado, um corpo com saúde? E ele fala, isso é natural, isso é justo. Aí prossegue ele, mas atende ao que se lembra um amigo. Olha só como é que ele fala dele mesmo.
atende ao que se lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. Então, queremos um corpo equilibrado, justo, com saúde? Ok, isso é justo, mas não vamos esquecer da necessidade da saúde espiritual, a saúde do espírito. Ou seja, nesse momento ele já coloca a saúde como espiritual como o quesito mais importante que existe na nossa vida. Lembrando que muitas das vezes nós vamos levar toda uma reencarnação nossa com limitações no campo da saúde. Porque vai depender do programa reencarnatório de cada um, da necessidade provacional. Mas a saúde mental, ela é importantíssima em qualquer época, em qualquer tempo e em qualquer condições que estejamos fisicamente. Então ele vai dar uma atenção maior à questão da saúde espiritual. É preciso entendermos, compreender, como ele fala aqui, o equilíbrio do corpo, mas compreender a necessidade da saúde espiritual. E prossegue ele da seguinte maneira: a tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Se nós não obtivermos a cura do corpo, só em reencarnar já estamos tratando da parte espiritual. Lembra-te, pois, que tua alma está doente. Eu achei importantíssimo isso aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma lembrança que Kardec nos traz, comparando o planeta Terra como um grande hospital. E ele fala, ora, nenhuma pessoa com saúde se interna em um hospital. Ora, ninguém vem para a Terra se não for um enfermo espiritual, porque a Terra funciona para nós como um grande hospital. Por isso que Emmanuel fala isso aqui, lembra-te, pois que tua alma está doente e precisa curar-se sobre os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Porque nós somos doentes da alma, por isso que estamos na Terra, por isso que estamos ainda nesse estágio evolutivo, compatível ao planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Um mundo de provas e expiações, que é o nosso caso, ora, todos nós então somos considerados doentes do espírito, doentes espirituais, e que necessitamos então. Por isso que ele é curto e grosso, né? Lembra-te, pois, que tua alma está doente. Pronto. Porque todos nós, pelo fato de estarmos aqui, nós somos doentes do espírito. E precisamos trabalhar essas questões, porque para isso que viemos, para isso que estamos na Terra. Foi por isso que todos nós recebemos um programa espiritual compatível às nossas necessidades evolutivas. Somos então comparados. E ele confirma então a expressão de Kardec, quando ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra é um grande hospital e ninguém se hospeda se tiver saúde. Então é o nosso caso. Somos doentes da alma, somos doentes do espírito. E muitas das vezes, gente, nós não precisamos comparar no sentido de que estar com saúde espiritual, você tem que estar com seu corpo também com saúde. Então, é o que ele vai mostrar para nós e tem falado para nós. Prossegue ele da seguinte maneira: nunca pensaste que o evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? Pronto. Qual é o nosso remédio? Qual é o remédio da sociedade, da humanidade por inteiro? O evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É clareza ampla
para o nosso entendimento espiritual. Jesus, os ensinamentos, quem melhor traduziu a lei divina? Deus, nosso Pai, o envia para nós como governador do planeta Terra, quando esteve entre nós, para poder exemplificar os verdadeiros ensinamentos da lei divina. E é a única maneira que temos para evoluirmos e curar esse espírito doente. Então, ele fala, nunca pensou que o Evangelho é a receita geral? A humanidade sofredora? Prossegue ele. É muito importante combater as moléstias do corpo, claro, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Ora, por que efeito? Porque tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, exterioriza. Nós colocamos para fora. É o que ele fala. A doença, o nosso corpo vai traduzir o efeito, as consequências da causa, que é espiritual. Não que devemos nos acomodar quanto à busca da cura do corpo, não. Ele fala que é justo, é importante, é o que ele fala aqui, projeta aí de novo, Mateus. Olha como ele fala, é muito importante combater a moléstia do corpo. Tá aí, não que devemos acomodar, meu processo é espiritual e não vai cuidar da saúde do corpo. Não, pelo contrário. Mas nós precisamos eliminar a causa, e a causa está dentro de nós, está no espírito, está nas causas anteriores. O que vivemos hoje, o que exterioriza hoje na nossa vida, é consequência das causas que provocamos, que nós mesmos provocamos. Olha como ele é claro em relação aos cuidados humanos, do corpo. Olha o que ele fala, usa os remédios humanos. É por isso, gente, que na instituição, nos tratamentos espirituais, nós não orientamos os pacientes a suspender medicamento médico. Pelo contrário, olha o que Emmanuel fala, usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te. Sempre o convite para a reforma interior. Renova-te espiritualmente nas lições do seu amor. Recorda que Lázaro, lembra? Lázaro morto, e as suas irmãs Maria vão procurar Jesus. Não obstante voltar do sepulcro, porque Jesus fala que ele não estava morto. Lembra dessa passagem? Jesus vai e ele levanta, acorda. Colocamos até uma imagem na próxima passagem aí para vocês verem. Pode projetar aí. Olha só que eu já vou mudar imediatamente para você ver e lembrar da passagem de Lázaro. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro, em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, porque Jesus afirmou que ele não estava morto, ele estava desligado do corpo físico. Lógico que se Lázaro estivesse desligado espiritualmente, desencarnado, era impossível voltar ao corpo. Então Jesus, com conhecimento amplo, com a visão extraordinária que ele tinha de todos nós, ele falou, Lázaro não está morto, ele só estava desligado fluidicamente, desligado do corpo por laços fluídicos ainda ligados. Jesus então fortalece esse campo, por isso que Emmanuel coloca, pela poderosa influência do Cristo, porque injetou fluido nos laços fluídicos e ele então volta, como acontece conosco toda noite, toda vez que dormimos. Nós desligamos do corpo e ao amanhecer nós voltamos. Lázaro não conseguiu voltar. Tem traduções do Evangelho que chega a falar que ele estava começando a decompor o seu corpo.
Porque o desligamento está lá no Livro dos Espíritos, catalepsia, letargia, lembra lá do Livro dos Espíritos? Era o processo que Lázaro estava vivendo. Catalepsia em algumas partes do corpo, letargia no corpo todo. Algumas pessoas têm essa doença. E se não cuidar, o que vai acontecer? Os laços vão afrouxando, enfraquecendo. Se não tomar cuidado, ocorre o desencarne. Nós temos notícia de pessoas que foram enterradas com essa doença e ao descobrir e ao buscar o túmulo novamente, né, fazer exumação, a pessoa estava com o corpo furado, virado, ou se observou que se movimentou dentro do caixão, que foi enterrada viva e que estava desligada do corpo. Algo parecido estava acontecendo com Lázaro. Por isso que Emmanuel fala pela influência do Cristo. Não que Jesus voltaria com ele altamente desencarnado, porque esse fenômeno está fora da natureza. E todo o movimento do Cristo foi dentro da lei divina, dentro das leis naturais. E voltar uma pessoa desencarnada é impossível, está fora da lei natural. Importante entendermos isso. Ele, conhecedor da situação, falou: Lázaro não está morto. Ele chega lá então e pede para Lázaro levantar. E Emmanuel continua aqui, ó. Teve de entregar o Lázaro, mesmo acontecendo tudo isso, teve de entregar seu corpo ao túmulo um dia, mais tarde. Ora, porque todos nós vamos desencarnar, uns primeiro, outros por último, em relação aos anos de vida. E Lázaro teve o seu desencarne depois, mais tarde. O mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Então lembra, quando esse fenômeno aconteceu com Lázaro, é como se ele estivesse dando uma nova oportunidade para trabalhar as questões íntimas. Porque Lázaro não ia ficar eternamente vivo. Isso é fora de cogitação. E Emmanuel vai então discorrendo. Não somos as células, pode projetar aí, Mateus? Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Temos uma programação pré-estabelecida. Dentro dessa programação, gente, nós temos o período do nosso desencarne. O nosso corpo, ele é projetado com tempo de vida. Por isso que não existe desencarne, com exceção do suicídio, que foge a toda essa questão. Mas não existe desencarne sem o consentimento divino. Com exceção, naturalmente, do suicídio. É o maior crime que o espírito pode cometer a si próprio. Então ele fala, não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Pode projetar aí, ele continua, somos espíritos imortais. E esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Projetamos para o nosso corpo, para nossas células, os micro-organismos, todo o campo vibratório, energético que nos envolve. E qual é a qualidade dos nossos fluidos? Qual é a condição fluídica que nós temos? Nós projetamos, materializamos, o nosso corpo assimila essas energias. Daí dá para entender que nós adoecemos as nossas células, os nossos micro-organismos, como Emmanuel coloca aqui, intoxicamos. Quando nós viciamos, porque a nossa mente, muitas das vezes, meus irmãos, não se nutre
de pensamentos superiores positivos. Nós então massacramos o nosso campo físico pelas condições evolutivas que nos encontramos. Emmanuel fala, os estados mórbidos, os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não tenhamos dúvida, é projeção nossa, é conteúdo nosso. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. Nós já compreendemos que aquelas doenças chamadas congênitas são aquelas que você já nasce, o espírito já nasce com aquele processo doentio, que são consequências do passado reencarnatório que continua. Não é pelo fato de desencarnarmos e reencarnarmos em seguida que se anula os fatos anteriores. Então, existe essa situação. Agora, quando nós, por conduta própria, complicamos essa situação, projetamos essas ações mentais, nós vamos intoxicando o nosso organismo, nossas células, nossos micro-organismos, como ele fala aqui, viciamos, intoxicamos. Quando nós projetamos isso, nós complicamos mais ainda, a ponto de diminuir nosso tempo de vida, mas por conduta própria. Por isso que André Luiz, lá no Nosso Lar, ele fala que ele mesmo foi considerado como um suicida, mas um suicida indireto, inconsciente, pelas condutas, pelo seu campo mental que projetou no seu corpo ao longo do tempo, diminuindo as energias que compunham o tempo de vida programado pela espiritualidade. Isso é uma ação nossa, é uma ação de livre-arbítrio que nós projetamos no nosso corpo físico. Diferente do suicídio direto, que interrompe bruscamente a qualquer momento. Falamos isso para entendermos que as nossas desencarnações são projetadas dentro de um tempo de vida. Mas se nós não tivermos a disciplina que ele está nos orientando, a busca da reforma interior, nós automaticamente vamos adoecer e vamos muitas das vezes adoecer o nosso organismo por esses fatores e vamos automaticamente provocar o desencarne antes do tempo. Problema nosso, que haveremos de resgatar isso num breve futuro, em instâncias seguintes. Por isso que é importante o equilíbrio das emoções, como ele fala aqui, de buscarmos esse equilíbrio íntimo, e só conseguimos isso quando nós temos disciplina mental. E isso vai provocar em nós uma reforma interior. Essa reforma interior traduz tudo, a mente, o pensamento, nossas ações e tudo mais. Olha o que ele fala aqui. A hepatite, a ingestão, a gastralgia, o resfriado. Olha só, até o resfriado. São excelentes avisos contra o abuso e a indiferença, quando desequilibramos a nossa mente. Olha que coisa, orientação espetacular. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado. São excelentes avisos, são sinais contra o abuso e a indiferença aos ensinamentos divinos, à lei divina. Porque preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira?
que lava os piores detritos humanos? Vamos refletir. Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor no tempo do inverno? Prossegue. Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional, olha só, tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estraga os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Olha que detalhes que Emmanuel vai falando, desses avisos que a vida vai nos mostrando em nós mesmos por expressões exteriores oriundas do nosso pensamento, da nossa mente. Observamos assim que essas avisos, se verificam por causa de ordem moral. Está claríssimo. Todas aquelas doenças, inclusive a gripe, aquela gripe passageira que a gente tem, são avisos a causa de ordem moral. Então ele mostra aí que essas doenças são de origem íntima, que nós projetamos com a nossa mente. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras. Quando essas doenças, entre aspas, mais simples, não muda a nossa postura, quando as advertências não prevalecem, não surtem efeito, surgem as úlceras, aí é mais grave, porque ela vai evoluir para úlceras, nefrites, reumatismo, obstruções, enxaquecas. Aí. Avisos que nosso corpo vai se expressar e que, se não há mudança de postura mental, porque o problema é moral, é íntimo, é mental, as doenças vão se agravar. Olha que espetáculo. Eu vou repetir aqui os avisos e as doenças quando elas evoluem. Olha só, pode projetar aí, por favor. Hepatite, indigestão, gastralgia, gastrite, o resfriado. Esses são avisos. E ele fala que... antes aqui. E ele fala que quando isso não melhora, aí vem os problemas que vão afetar. Vou ler aqui, o próprio irracional nas banhas do sol, tal. Pela tua inconformação e disciplina, desordenas o fígado, estragam os órgãos respiratórios e aborrece os estômagos. Nós aborrecemos então o estômago, problemas estomacais. Quando esses avisos, né, não surtem efeito, aí vem os casos mais graves. Úlceras, nefrites, reumatismo, obstruções, enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. Vou repetir. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre. Para nós que vivemos aqui, temos essas leis determinadas para nós. Submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. Quando nós não obedecemos esses ditames espirituais, das leis divinas para nosso momento evolutivo,
nossas células absorvem essa desobediência desses ensinamentos, dessas leis, e automaticamente vamos exteriorizar os velhos hábitos, que são as causas que vão nos matando, criando verdadeiras situações para nossa encarnação ao longo do tempo. E Emmanuel vai e fala: e que dizermos da sífilis, do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Olha só. Entretanto, no capítulo das enfermidades que busca a criatura, necessitamos considerar que todos têm sua função justa e definida. Olha só que importante. Necessitamos considerar que todos têm sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são os coadores das imperfeições. A epidemia que estamos vivendo até hoje aí é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. É provação? É para escoar os nossos erros, os nossos defeitos? Sim, mas depende da nossa postura. Mesmo que seja por essas razões, e que muitas das vezes já nascemos com ela, isso não nos impede, o que ele fala aqui, de buscarmos a disciplina, o equilíbrio. Ou seja, tudo isso, coloca aí, não dispensa o homem do esforço para o saneamento e higiene da sua habitação, do seu corpo. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. É normal, gente, termos as doenças, temos os problemas íntimos. Olha o que ele fala aqui, ó, dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. Temos que ter entendimento, conformação, para que não nos revoltemos. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Faz parte do nosso processo reencarnatório. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. As moléstias hereditárias assinala a luta merecida. Aliás, temos um estudo muito bom sobre doenças hereditárias. E qualquer dia desse nós vamos trazer aqui também. Vamos trazer esse tema aí para a próxima vaga que a gente tiver, para a gente poder entender como é que funciona essa questão da hereditariedade. E ele fala: a moléstia hereditária assinala a luta merecida. Faz parte do processo. Vamos lá. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Ou seja, ele está falando, tem doença que nós é que criamos, complicando mais ainda o nosso programa reencarnatório. Mas existe aquelas que são mensageiras, fazem parte de todo o processo de nosso resgate e são salvadoras, é mensageira amiga, porque vão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Desejas da cura é natural, mas precisa tratar-te a ti mesmo, mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. E ele vai finalizando: obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Ou seja, temos que ter resignação. Socorre-te do médico do mundo, ao teu irmão no plano espiritual. Olha só, socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, que são os grandes mentores que nos ajudam ao longo da vida. Mas não exige milagres que esses benfeitores da terra e do céu
não podem fazer. Médicos da Terra e do plano superior, os amigos espirituais, eles não são capazes de resolver determinados fatores, né? Os chamados milagres. Só Deus te pode dar acréscimo da misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixe de atender às necessidades de teus órgãos materiais, que constituem a tua vestimenta no mundo. Lembra-te, porém, do problema fundamental, que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpra os teus deveres. Repara como te alimentas. Busca prever antes de remediar e, pelas muitas experiências dolorosas que já vivi, olha ele de novo, falando no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jesus. E encerra: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Está lá no livro Coletânea do Além, com esse título, e mensagem fraterna aos enfermos. Então tá aí, meus irmãos queridos, a lição de hoje, o estudo de hoje, uma mensagem um pouco longa, mas de fundamental entendimento para nós, porque ela detalha a questão da doença, para entendermos de uma vez por todas que as doenças são de origem mental, ou de vida passada, ou de vida atual, mas que sempre a origem dela somos nós, é da nossa mente, é do nosso campo íntimo. Vamos guardá-la para ficar recordando sempre e buscar a nossa disciplina para melhor conduzir as nossas vidas. Adoeceu? Busque a orientação para que a doença sirva de lição para nós, que nos ajude na nossa caminhada. Tenhamos postura diante da doença e vamos trabalhar a nossa mente para não adoecer as doenças oriundas, né, por nossa mente, projetada pela nossa mente, massacrando o nosso corpo, que vai exteriorizar compativelmente com o nosso pensamento, com a nossa mente. Busquemos o equilíbrio nas lições do divino e amado Mestre Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Convidamos a todos nesse momento a buscarmos a nossa mente em sintonia superior, para que possamos fazer a nossa oração em favor de todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e que já se encontram em nosso caderno de tratamento, não só pelo trabalho de hoje, quarta-feira, mas pelo trabalho de segunda-feira que fazemos em nossa instituição, presencialmente. Amado Mestre querido e a Mãe Maria Santíssima, abençoe e ampare a todos os nossos irmãos necessitados de tratamento, encaminhar os seus nomes, ou mesmo aqueles, qualquer ser na face da terra ou no plano espiritual, que esteja necessitando de amparo, de luz, de orientação. Que o teu amor, Senhor, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa envolver a todos, trazendo-nos a esperança, a confiança de dias melhores, e que possamos buscar a nossa reforma interior, o nosso equilíbrio interior, para correspondermos com todos esses ensinamentos, com todos os recursos espirituais que temos recebido, não só dos médicos materiais, mas de toda essa pleide de espíritos superiores que são verdadeiros médicos, obedientes aos teus ensinamentos e que nos amam, traduzindo em torno de nós o acompanhamento permanente de nossas vidas, que nos acompanham na nossa trajetória e que sempre estão prontos a nos auxiliar. Obrigado por tudo e que assim seja. Queridos amigos, então vamos mostrar aqui rapidamente o nosso trabalho social, que nós já conhecemos, nós vamos projetar aí, que são a cesta básica que mensalmente nós distribuímos. Logo, logo nós vamos trazer para vocês o encerramento que tivemos. Está aí colocado os itens da cesta, do enxoval, os itens que são colocados aí. Estamos preparando as imagens que nós vamos trazer para todos vocês. Está aí os QR Codes para contribuição não só da cesta básica, como do nossa nova sede do posto de assistência Francisco de Assis. Está aí a justificativa dos recursos que precisamos ainda para quitar a nossa dívida e melhorar o nosso ambiente de trabalho. Nós estamos preparando para logo, nas próximas semanas, trazermos as imagens
de todo o trabalho que fizemos em torno desse mês do Natal com nossas famílias carentes. Assim que estiver pronto, nós vamos trazer aqui para vocês, para que a gente possa mostrar em fotos, né? Todo o trabalho de encerramento, com a contribuição, com a ajuda de vocês, e que vem coroar todo o trabalho desse ano realizado. Tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira. Abraço a todos. Curta o nosso vídeo, divulguem, né? Dá lá o joinha, que é uma maneira que tem de contribuirmos da melhor maneira possível com esse trabalho, estendendo aí a outras pessoas, a outros ambientes, o nosso estudo e a oportunidade do nosso trabalho social. Abraço a todos, até quarta que vem.